Bom dia a todos. Camila, só me confirma se vocês estão olhando a minha tela com a minha transparência. Sim, estamos vendo a sua apresentação e a sua câmera. Tá ótimo. Muito bem. Eu queria dar um olá a todos aí. Agradecer a presença de todos. A gente entende que neste momento é um momento importante para a gente dar uma pausa, uma olhada, uma analisada dos nossos negócios, para que a gente possa verificar quais são as ações corretivas e preventivas que nós devemos utilizar e aproveitar para que a gente possa passar um momento tumultuoso na economia e, obviamente, nos nossos negócios, da melhor maneira possível, da maneira menos traumática possível e, principalmente, aproveitando as grandes oportunidades que também podem surgir nesses momentos de dificuldade, de crise, né? A gente sabe que em momentos de crise é o momento da gente reinventar, a gente é forçado a reinventar os nossos negócios, coisa que deveríamos fazer constantemente no nosso dia a dia empresarial. Muito bem. Então, a nossa palestra de hoje pega nesse tema de finanças, né? E nesse tema a gente queria abordar um pouquinho sobre o nosso dia a dia da gestão de caixa nesse momento, para que a gente não possa ficar sem liquidez e comprometer o lucro também. Por isso o foco na liquidez e no lucro, né? Uma rápida apresentação sobre a minha pessoa. Eu sou administrador, tenho mestrado na área de engenharia de produção, fui professor universitário durante mais de 18 anos, sou sócio da Claros, uma empresa de consultoria e treinamento, fui sócio de outras empresas na área de importação e exportação, sou professor atualmente de vários programas de pós-graduação de algumas instituições de ensino aqui de Santa Catarina, trabalho como instrutor e desenvolvedor de soluções educacionais corporativas com mais de 10 mil horas de treinamento em determinados segmentos. Sou consultor credenciado junto ao SEBRAE e à Confederação Nacional da Indústria, na área de finanças e planejamento estratégico. E também sou comentarista de economia e finanças na Rádio Cidade de Itapema, a cidade ao qual eu tenho vizinhança, já que eu moro aqui na cidade de Itajaí. Bom, para iniciar a nossa conversa, eu queria que a gente começasse a nivelar e entender e refletir principalmente quais são os impactos que essa crise gera nas empresas, gera nos nossos negócios, né? Primeiramente, a gente entendeu que essa movimentação devido ao isolamento social alterou significativamente as atividades das nossas empresas. Óbvio, tivemos que ficar fechados, isso mudou todo o nosso processo de funcionamento. Ao mesmo tempo, devido ao isolamento social, o impacto nas receitas em determinados negócios, muito mais do que outros, mas houve efetivamente reduções no consumo, obviamente, impactando nas nossas receitas. Porém, toda a nossa estrutura organizacional ela está sendo mantida no curto prazo. Nesse curto prazo, desde o início do lockdown, a gente ficou com as nossas estruturas montadas, porque a gente não sabia o que ia fazer, né, nesse curto prazo. Agora que a gente começa a tomar decisões, essa necessidade ou não de reestruturar organizacionalmente os nossos negócios para impactar menos financeiramente no nosso negócio e manter ele funcionando. Ao mesmo tempo, a necessidade a necessidade de ter ou até mesmo aumentar o consumo de caixa para financiar as nossas operações, isso foi notório, né? As empresas que tinham sua organização financeira muito afinada, que tem a sua preocupação de geração de lucro ao longo dos meses e utilizar esses lucros como fonte de capital de giro da empresa, sofreram menos nesse impacto de curto prazo, né? Esses momentos de não sei o que fazer, fechamento praticamente 100% dos negócios, mas tinham caixa para sobreviver um pouco mais. Porém, outros que não tiveram essa disciplina, obviamente, impactaram e tiveram que atrasar N pagamentos e muitas vezes ficaram muito apavorados. Então, quando a gente tem recursos financeiros no nosso caixa suficiente para pagar as nossas despesas emergenciais, as despesas de imediato,
Nós temos tempo e cabeça fresca para pensar o que nós vamos fazer para buscar uma alternativa de saída. Então, o que eu convido vocês, nesse início da nossa conversa, para tomar qualquer tipo de decisão sobre a gestão do nosso caixa, a gente tem que fazer um diagnóstico inicial. E esse diagnóstico começa por algumas perguntas que eu elenquei aqui na nossa apresentação. A primeira pergunta que a gente tem que fazer e analisar o nosso caixa é: quanto tempo o seu caixa atual sustenta a operação como ela funciona hoje? Quer dizer, quanto dinheiro eu tenho disponível que não está comprometido com a operação de geração de receita, né, compra e venda de mercadoria, mas sim pagamento desse meu custo fixo. Quanto tempo eu consigo funcionar com o caixa que eu tenho? Muitas empresas têm caixas para 3, 4, 6 meses ou até um ano. Muitas empresas não têm caixa nem para um mês, e necessitam efetivamente de receita toda hora, mês a mês. Não pode ficar com nenhuma ou pouca receita. Outra questão é o impacto que essa crise gerou nas nossas receitas e vendas. Então, a gente tem que entender aqui já uma diferenciação. Eu posso ter queda de vendas, mas não preciso necessariamente ter queda de receita. Eu posso ter queda de receita com aumento de vendas. Então, essa questão está muito relacionada ao quanto que eu vendo, ao volume de venda, ao preço que eu vendo e quanto que cada produto gera de lucro para o meu negócio em cada venda delas. Então tem que entender como é que impactou isso aí. As minhas vendas caíram 20%, mas a minha receita caiu apenas 5%. Opa, uma questão interessante. Agora, minhas vendas caíram 5%, as minhas receitas caíram mais ainda, então a gente começa a verificar que a gente tem que analisar bem essas questões da geração de receita dos nossos negócios. Outro ponto é qual é o novo patamar de gastos, né? Porque a gente começar a analisar que com a questão da crise, a gente tem que começar a verificar o que a gente vai impactar na redução dos custos e despesas, que é necessário para diminuir o impacto da falta de liquidez ou falta de disponibilidade financeira para a geração dos nossos pagamentos. Ao mesmo tempo, como estão os níveis de capital empregado, como é que está a questão do meu capital de giro, como recurso eu tive que colocar dentro do meu negócio, quanto que eu imobilizei a mais no meu estoque ou não. Ao mesmo tempo, um ponto muito chave é a questão da liquidez, né? Como é que tá, qual é a liquidez dos meus ativos? Se eu olhar todos os ativos que a gente tem, todos os bens que eu tenho desde caixa, desde banco, desde conta a receber, desde estoque, até mesmo alguns ativos permanentes, máquinas, equipamentos, qual desses que eu consigo rapidamente transformar em dinheiro? Quer dizer, de repente eu tenho muita parte da minha liquidez está num ativo chamado estoque. Se eu tenho muito dinheiro empatado em estoque, eu preciso, então, de venda sempre. E isso, neste momento, é um problema sério, porque é difícil a gente transformar estoque em dinheiro no momento que a população não está consumindo ou não está saindo nem para consumir. Então, a gente tem que começar a rever essa questão. Ao mesmo tempo, qual é o nível de endividamento que você tem hoje? Não apenas o endividamento com bancos, mas o endividamento com fornecedores é um ponto-chave também. E qual é o programa que essas dívidas tem hoje? Como é que eu estou pagando? A minha dívida em quantas vezes? Qual é o valor da parcela? Os meus fornecedores? Como é que estão esses pagamentos, esse cronograma dessas minhas dívidas? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem uma dívida todo mês, é a dívida com os nossos salários dos nossos funcionários, que é um endividamento permanente e que todo mês vence uma parcela. Ao mesmo tempo que o banco tem o seu endividamento, mas daqui a pouco ele chega a ser vencido, né? Então ele encerra. Então é um diagnóstico importante para a gente começar a tomar a pé da situação. Muitas empresas, nesse período de isolamento, ficaram muito mais preocupadas em o que fazer do que como fazer. Porque eu só posso tomar uma decisão de como fazer à medida que eu olho a minha empresa. Então era um momento de a gente parar e olhar para dentro da empresa e verificar como é que está a situação financeira dela primeiramente. Porque depois eu vou verificar que ações que eu vou fazer para geração de vendas, de receitas, quais são as ações que eu vou fazer para redução de custos, para que eu não possa me arrepender em nenhuma decisão. Neste momento, qualquer gasto, qualquer investimento em alguma ação mercadológica ou algum canal novo de venda tem que ser muito pensado para que, efetivamente, a despesa, esse investimento não seja apenas uma despesa, mas sim um investimento para trazer
retorno para a gente. Então, para a gente alinhar algumas questões, é importante definir alguns conceitos, tá? E o principal conceito que eu quero trabalhar com vocês aqui é o conceito da liquidez. Se a gente olhar para os nossos ativos que eu uso para gerar dinheiro, a gente tem que observar dois principalmente. Um é a questão de a minha carteira de contas a receber, né? Qual é o recurso que eu tenho a receber ainda dos meus clientes e como é que eu estou recebendo esses valores. Uma coisa é eu vender com um boleto parcelado, então esse boleto parcelado, o risco de liquidez se torna maior por causa da inadimplência. Ao mesmo tempo, a questão do cartão de crédito se torna mais interessante para diminuir a liquidez, mas não impede a questão da liquidez. Porque para que eu possa transformar um ativo de contas a pagar, a receber, quer dizer, o crédito que eu tenho a receber com as vendas que eu fiz a prazo, em dinheiro hoje, essa liquidez tem um custo. Então, eu antecipar recebíveis do cartão de crédito tem um custo. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se eu me preocupar muito em antecipar essa minha liquidez, eu tenho que tomar cuidado com a questão do lucro, porque boa parte desse custo financeiro da antecipação desses recebíveis para gerar liquidez vão consumir uma boa parte do meu lucro. E se a minha precificação, que não é tônica dessa nossa conversa, ela não foi levada em conta que o preço a prazo tem que levar em consideração o custo de liquidez, eu posso estar comprometendo ainda mais o meu lucro e consumindo mais patrimônio da empresa para manter ela com recursos disponíveis para fazer os seus pagamentos e manter a empresa funcionando. Outro ponto que impacta forte na questão da liquidez é a questão dos meus estoques. O estoque é um ativo que a gente não sabe quando a gente vai converter em dinheiro. E se eu quiser transformar esse estoque em dinheiro de maneira muito rápida, eu vou ter que dar desconto, e o desconto também sai do meu lucro. E se eu não souber qual é o desconto máximo que eu posso dar no meu preço, que não venha impactar parte do lucro do negócio, daqui a pouco eu posso estar dando desconto a mais do que efetivamente eu preciso, porque eu acredito que, eu preciso de dinheiro no caixa. Muito bem, só que o dinheiro no caixa que vai entrar é muito menor do que o dinheiro que eu tivesse usar para gerar aquele produto para vender. Então a gente tem que tomar cuidado em relação ao que impacta no nosso caixa. A questão do lucro, então vamos definir o conceito de lucro, considerando todo o rendimento positivo que a gente obtém através de uma negociação econômica. Tudo que eu vendo, tudo que eu presto serviço, tem que gerar lucro. Então, eu vendo alguma coisa com um preço, eu tenho que tirar todos os custos diretos relacionados à execução daquele serviço, o que sobrar é lucro. Agora, este lucro que eu tenho, para que está sendo utilizado? Por que isso eu falo importante? Porque uma das fontes que vai financiar o teu capital, o teu caixa, que pode financiar o teu caixa, é o próprio lucro da empresa. Quer dizer, se eu tenho falta de dinheiro para pagar as minhas despesas, eu tenho de recorrer a uma parte externa, sendo eu botando mais capital ou eu indo num banco buscando dinheiro. Mas se eu tenho uma gestão correta do meu negócio, onde o foco é na geração de lucro e não apenas na geração de liquidez, eu consigo gerar lucro nas minhas vendas suficientemente para pagar os meus custos fixos e ainda sobrar para poder financiar essas vendas a prazo, financiar compras de estoque maior ou até mesmo financiar uma queda de faturamento no momento que a gente está vivenciando hoje. Por isso é importante ter em mente e conhecer a margem de contribuição dos seus produtos. O que é a margem de contribuição que a gente fala, para não confundir como o lucro do produto, né? A gente fala que margem de contribuição é toda a sobra, é o quanto sobra da receita obtida com as vendas dos produtos e serviços para pagar os custos fixos. Então, faturei R$10 na venda de um produto. Esse produto, tirando a matéria-prima, tirando os custos de frete, de venda, comissão, imposto, o que sobrou é o dinheiro que vai ajudar a cobrir os custos. Porque muitos de vocês começam a se preocupar, Ricardo, eu estou vendendo um produto com 10, 15, 20, 30% de markup ou de ganho sobre o custo dele.
mas no final do mês não sobra dinheiro para pagar as minhas despesas. Mas a questão aí não é a questão da margem, porque eu posso fazer o quê? Duas soluções. Ou eu aumento a margem, ou eu aumento o preço. O preço facilita aumentar a margem, mas se eu reduzo alguns custos de comercialização, eu começo também a mexer nas minhas margens. Ou até mesmo os produtos que meus clientes verificam com um valor agregado muito maior, eu posso cobrar um preço maior, logo a margem é maior em relação a isso. Porque essa questão da margem, ela também vai interferir num outro conceito importante, que é o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? É o faturamento mínimo que eu tenho que ter todo mês para cobrir as minhas despesas fixas e as despesas ou custos variáveis relacionados a esse faturamento. Então, muitas vezes a gente vende produtos com margens muito grandes, mas no final não tem dinheiro para pagar as despesas. E muitas vezes não é por causa das vendas, é porque eu não vendi suficientemente para cobrir ou ter margem suficiente sobrando para cobrir esses meus despesas e custos. Ou não. Muitas vezes eu não tive ponto, eu tive faturamento naquele mês, só que aquele faturamento está fatiado. Metade eu recebo hoje, outra metade mais no mês que vem. Então essa diferença também tem que entender. É quanto de dinheiro efetivamente tem que entrar esse mês para pagar minhas despesas, que essas despesas vêm das minhas vendas. Agora imagina, as vendas com lucros muito baixos para receber muitas vezes. Então, em momentos de crise, a gente tem que fazer uma gestão de caixa muito afinada. Agora, não consigo fazer gestão de caixa se não tenho um controle. Então, quando a gente fala em gestão, fazer a gestão de algo, fazer gestão é ter controle de informação. Se eu não tenho informações sobre as entradas e saídas da minha empresa, ou não sei nem que tipo de entrada, não sei nem que tipo de saída, se eu não sei quanto é que eu ganho em cada produto, se eu não sei qual é a margem de contribuição de cada venda que eu faço, ou de cada produto que eu vendo, se eu não sei o mínimo de faturamento que eu tenho que ter, de entrada de faturamento nesse ponto, para pagar as minhas despesas fixas, não adianta fazer gestão, porque você não vai fazer gestão. Primeiro você tem que ter toda essa informação para poder tomar gestão, onde eu vou controlar todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, com foco no saldo de caixa, que a minha intenção é que eu feche o mês com caixa, zero ou positivo. Porque se eu gerenciar esse caixa e verificar se esse caixa está tomando uma proporção negativa, a pergunta é, quem é que vai cobrir essa negatividade do meu caixa? E quando eu falo caixa, eu estou mexendo tudo, é o caixa físico da empresa, mais todo o dinheiro que ela tem em banco. Isso é caixa, é dinheiro de disponibilidade imediata. Então, quando a gente fala essa questão e foca nessa questão, a minha pergunta é, qual é a tomada de decisão que você vai tomar para não ficar com saldo negativo? Muitas vezes ele vai ficar negativo porque eu não vou ter nem dinheiro para pagar as minhas despesas. A pergunta é, o que eu vou fazer para poder positivar o meu caixa para ter uma gestão saudável? Para não ter que procurar mais endividamento e aumentar ainda mais saídas do meu caixa, porque não adianta eu pegar no banco, botar um dinheiro, resolver o problema do mês, e no mês seguinte continuar gerando caixa negativo, e eu não ter recurso para ficar mais cobrindo isso. Então o problema não é buscar dinheiro, o problema é como é que o dinheiro está sendo gerado no meu caixa. Então por isso que é importante entender a diferença entre movimento de caixa e fluxo de caixa. Movimento de caixa é a gente verificar o que está entrando e está saindo todo dia. Está ali, estou movimentando o meu caixa. Estou controlando, está entrando, estou vendendo, está entrando dinheiro, estou pagando algumas despesas, e aí se movimenta. Agora, fluxo de caixa é olhar para frente. Muito bem, o que está entrando hoje, o que eu tenho para pagar amanhã, o que vai sobrar de caixa. Agora, e na semana seguinte? E na outra, e na outra. Então, o meu fluxo de caixa ele tem que ser olhado mensalmente, semanalmente e diariamente. Porque diariamente eu estou olhando o movimento do caixa. Porque amanhã eu não me preciso preocupar se eu tenho meu fluxo gerenciado. Onde eu vou verificar, não, mas eu tenho contas a receber, eu tenho vendas que eu vendi a prazo no mês passado que vão entrar amanhã. Beleza? Agora, o que falta vender hoje e entrar hoje para que eu possa cobrir o meu saldo de caixa, caso ele tenha uma projeção negativa. Então, em cima disso aí, eu posso tomar decisões. Eu posso chegar na minha equipe e controlar diariamente o que eu vou orientar os meus vendedores, os meus funcionários,
para gerar caixa. Pessoal, eu preciso que vocês incentivem, nós precisamos vender hoje, no mínimo, 50, 60 mil reais, ou vamos botar valores um pouco mais menores, né? Aí eu preciso fechar 5 mil reais de vendas hoje, porque esse dinheiro vai entrar no meu caixa hoje para cobrir uma série de despesas. E sempre lembrando, todo o faturamento que eu estou tendo diariamente está gerando um acúmulo de geração de impostos, que ainda bem, nesse ano, nesse momento de crise, o governo autorizou que a gente postergasse esses pagamentos. Então já é um alívio no caixa, mas não quer dizer que não vou deixar de pagar, eu apenas empurrei um pouco para frente neste momento de dificuldade de geração de receitas. Então, se a gente olhar o nosso fluxo de caixa é aqui, a gestão de caixa é aqui, é controle, é ter na nossa mão o que eu tenho para receber hoje das minhas vendas, o que eu tenho para receber hoje das vendas que eu vendi nos meses, nas semanas, nos dias anteriores, e saber efetivamente qual é a disponibilidade deste momento de entrada de dinheiro. Ao mesmo tempo, saber quais são os meus compromissos de saída, tanto de pessoal, como fornecedores, encargos, matéria de consumo e assim por diante, para saber lá o meu saldo final, qual é o saldo final que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu entender que na minha operação do dia, o que entrou de dinheiro da operação, o que saiu de dinheiro da operação, porque daqui a pouco eu pego um dinheiro de um banco e tenho que pagar ele... Opa, saiu aqui um... Daqui a pouco eu tenho que sair, pagar... Está compartilhada a tela? Opa, saiu o compartilhamento. Voltando. Aqui, voltou. Aqui, voltou. Então, eu tenho que focar muito bem a questão do meu caixa e saber da operação, está gerando recurso ou não está gerando recurso? Porque se olhares nesse exemplo aqui, na semana 2, legal, eu acabei a semana com R$ 2.050 no meu caixa. Tranquilo, não preciso me preocupar. Mas o problema é que no dia a operação gastou mais do que gerou dinheiro. Então, saiu mais dinheiro do que entrou. Eu fiquei negativo em R$ 870. Quem é que cobriu esse descompasso da minha operação? Quem cobriu foi o saldo da semana passada, que foi positivo. Então, se eu começo a verificar que tem essa preocupação do saldo operacional negativo, eu tenho que fazer ações para positivar, seja ações relacionadas às saídas de caixa, renegociando fornecedores, renegociando o consumo, reduzindo alguma série de consumo, revendo a questão de algumas ações com pessoas, reduzindo a minha mão de obra temporariamente, sem gerar impacto no caixa. Vou falar isso um pouquinho mais no final. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que focar na minha política de venda. Eu vou começar a verificar que eu estou começando a antecipar os meus recebíveis, mas não adianta eu pegar agora, antecipar tudo que eu tenho que receber no mês de abril, maio e junho, se lá em junho vai faltar dinheiro porque eu estou antecipando isso aqui. Então, a nossa tomar decisão no médio prazo tem que levar em consideração o ano inteiro. Então, a minha gestão de caixa, o meu fluxo de caixa, vocês têm que ter essa informação durante todo o ano. Ah, mas Ricardo, eu não sei o que eu vou vender no mês de julho ou de junho. Você não precisa saber, mas você tem um histórico, você conhece o seu negócio, você sabe qual foi o impacto que as receitas tiveram com essa crise nesse mês de fevereiro e março, março e abril principalmente. Então, qual é a projeção, qual é a tua expectativa? A minha expectativa é vender, sei lá, 10 mil unidades em maio e junho, beleza? Agora a pergunta é, o que você vai fazer de ação para chegar nisso aí? Então, quando você joga para você uma meta de venda que vai gerar um faturamento necessário para não ter problema de caixa, você começa a trabalhar o cérebro e as pernas e os braços, o corpo inteiro, a empresa inteira, para desenvolver ações para gerar aquele faturamento que você espera ter devido àquelas vendas. Mas neste momento imediato, eu tenho que resolver esse meu problema de caixa, porque nesse meu exemplo aqui, a gente já consegue verificar que... Opa, já fiz coisa errada. Verificar que o meu saldo no final da semana, da quarta semana, logo no final do mês, vai ser negativo, então vai faltar dinheiro. Quem é que vai cobrir? Alguém não vou pagar. Porque se eu pagar todo mundo, eu vou ficar negativo, vou entrar no cheque especial. Pô, mas se eu sei que cheque especial o custo é caro, então já se movimenta para buscar uma fonte de recurso mais barata. Então, esse movimento da gestão do meu dia a dia, ela está relacionada a ter disponibilidade de dinheiro, quer dizer, meus recebíveis eu tenho que entrar, então trabalhando na liquidez,
mas tomar cuidado para essa liquidez não comprometer boa parte do lucro. Ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar a questão das vendas, então a liquidez do meu estoque. Mas eu não posso trabalhar a questão, deixar de trabalhar com foco no lucro, porque daqui a pouco eu estou vendendo todos os meus produtos, vendendo um monte, movimentando um monte, tenho que ter um monte de gente para trabalhar mais na minha empresa, porque eu tenho que vender um monte de volume de produtos que têm margens pequenas. E eu vou dar uma dica daqui a pouco sobre essa questão. Então a gente tem que observar qual é o impacto que essa crise, as nossas ações, a nossa tomada de decisão tem no nosso caixa. Então, se a gente olhar aqui o impacto, se eu olhar o estoque, como é que o estoque impacta no meu caixa? Se eu tenho uma política de compra, então, neste momento de crise, de problema, a gente tem que olhar para frente e começar a comprar diferente. Eu tenho que melhorar o meu mix de compra, eu tenho que comprar várias vezes ao longo do mês, em vez de fazer uma compra única. Para quê? Para não comprometer o meu estoque, ter estoque muito elevado, por isso a importância de olhar o volume que eu tenho em estoque. Daqui a pouco eu tenho estoque aqui suficiente para os próximos 3 meses. Mas espera aí, como é que eu vou pagar esse estoque para 3 meses se não está entrando dinheiro? Então, olha só, daqui a pouco você não vende em 3 meses suficientemente esse estoque, não vai ter dinheiro para pagar. Então, é uma tomada que vai impactar no teu caixa. Então, fazer pequenas compras mais constante, você começa a ter menos impacto de saída de caixa, porque eu vou vender, vou comprar, então regular o volume, ver quanto tempo o teu giro de estoque. Isso é importante, daqui a pouco tu tens produtos lá que já estão na tua empresa mais de 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, 2 meses, esse produto não foi vendido. Então, neste momento, esse produto tem que ser feito promoção. Então, eu tenho que pegar e vamos fazer uma promoção, reduzir o preço dele, para que eu possa transformar esse dinheiro em estoque em dinheiro físico disponível para pagar minhas contas. Porque lembrando que ninguém paga funcionário ou fornecedores ou a luz ou impostos com estoque. Então tem que tomar cuidado. Ao mesmo tempo, eu tenho que saber quem está financiando o meu estoque. Porque eu posso comprar esse estoque parcelado com o meu fornecedor, então trabalhar essa negociação. Ao mesmo tempo que a gente fala em qualidade do estoque. Neste momento, a gente tem que fazer uma olhar assim, vem cá, do produto que eu tenho vendo. Então, 2 pontos que a gente quer dizer, tanto a questão de política de estocagem, como qualidade, como a política de vendas. Eu quero vender produtos que me dão maior margem, porque maior margem me dá maior lucro. Maior lucro gera, eu tenho que vender menos para pagar a mesma quantidade dos meus custos fixos. Então, a gente tem que fazer essa análise. Então, quando a gente fala em qualidade do estoque, quais são os produtos que eu vou ficar aqui, que são os produtos que mais me dão lucro. Então, eu vou trabalhar mais eles. Eu vou incentivar mais. Eu vou comprar mais deles do que dos outros. Ah, mas Ricardo, eu quero comprar os produtos que mais giram. Sim, os produtos que mais giram, de repente, podem ser os produtos que menos te dão lucro. Então, para tu girar e para ter o mesmo impacto, de repente, de ter a venda de um produto com margem maior, com margem de construção maior, é a mesma coisa de vender 10 produtos. Então, olha só a quantidade de pessoas que vocês vão ter que movimentar e ir atrás para poder vender 10 produtos. Se eu podia vender um produto, achar um cliente que daria o mesmo retorno. Então, essa é uma questão importante. Outra coisa que impacta o nosso caixa, obviamente, é a política de crédito. Como é que vocês estão vendendo? No momento de crise, a gente tem que pensar como é que nós vamos vender. Se o meu cliente só pode comprar a prazo, então eu vou ter que vender a prazo no cartão de crédito. Porque é a maneira certa de reduzir ou zerar a inadimplência minha e, obviamente, levar em consideração que eu vou ter um custo de antecipar esse crédito. E vamos pensar assim, nós estamos com um momento de crise, também existe a questão da inadimplência das operadoras de cartão de crédito, e daqui a pouco há uma tendência de aumentar o custo de antecipação por causa dessa inadimplência. Então você tem que levar em consideração esse custo também. Ao mesmo tempo, a gente pode buscar financiamento com instituições financeiras para cobrir essa nossa descompasso por recebíveis. Às vezes, sai muito mais a pena eu pegar um financiamento de médio e curto prazo e botar na empresa do que ficar antecipando o crédito. Porque aí eu estou trabalhando o quê?
eu estou mantendo aquele ativo com baixa liquidez, mas não estou comprometendo o lucro para manter a liquidez dele. Então, em vez de eu antecipar o meu crédito a um determinado custo, eu pego o financiamento e resolvo a minha situação. E, obviamente, a questão da inadimplência. Então, busque. A inadimplência vai impactar diretamente no caixa de vocês. A gente sabe, se eu vender e não receber, a mercadoria já foi, eu tenho que repor ela, e quem é que vai repor isso? Daqui a pouco eu fico com o meu saldo de caixa negativo, não por vender mal, é por vender e não cobrar. Porque pior do que não vender é não receber. Então a gente tem que entender essa questão da inadimplência. Então busque ações para vender para redução da inadimplência. Comece a vender à vista, em dinheiro, comece a vender no cartão de crédito, no cartão de débito, sabendo que tem um custo, busque mais vender no crédito, no débito em vez do crédito, por causa da questão dos custos também. Então, verifiquem isso, obviamente, de negócio a negócio. Em relação aos duplicados a pagar, obviamente, a gente sabe que neste momento a gente tem que olhar os nossos custos, nossas despesas fixas e readequá-los. Então, buscar reduzir algumas despesas, aí obviamente tem que analisar negócio a negócio, reduzir o custo de entrega, reduzir o custo operacional. Muitas das nossas empresas reduziram os seus custos forçadamente porque deslocaram esse custo para os seus funcionários através das operações em home office. Então, o home office, de repente, diminui um pouco o custo da manutenção da empresa. A questão do endividamento, a gente tem que verificar que o endividamento tem as suas parcelas mensais de pagamento, e isso vai impactar. Então, às vezes, a gente tem que olhar esses endividamentos, renegociar eles e alongar um pouco mais a dívida para diminuir a parcela, para reduzir o impacto imediato no nosso caixa. Fazer esses alongamentos de prazos junto aos nossos fornecedores, chamar os nossos fornecedores e renegociar as dívidas para poder alongar isso, buscar a questão dos descontos. Muitas vezes eu comprar várias vezes ao longo do mês com um desconto, seria mais interessante buscar um dinheiro no banco para fazer o pagamento à vista do meu fornecedor, para poder ganhar mais, e toda essa matemática se faz necessária para tomar uma decisão. Ao mesmo ponto, a gente tem que ver que existe uma política de venda. Então, a política de venda está muito relacionada à questão de preço. Então, não adianta eu querer vender o mais fácil, eu tenho que vender aquilo que mais dá dinheiro. Então, eu começo a reduzir a minha equipe, eu tenho que sentar com elas e verificar, vem cá, quais são os produtos que eu tenho com maior margem de lucro, margem de contribuição. E em cima desses produtos, eu vou atacar mais, eu vou fazer mais vendas. Então, quando a gente fala em política de venda, também é política de prazo de pagamento. Vamos reduzir os prazos de pagamentos, porque a falta de capital para poder cobrir as vendas a prazo se torna inviável para alguns negócios. Então, olhar a margem de contribuição, listar os produtos com maior margem e focar o preço deles, e os produtos com menor margem, você reduzir o preço ou até mesmo cortar essa margem apenas para transformar esse estoque em dinheiro líquido e focar para ganhar lucro nos produtos com maior margem. Então, é importante a questão da concentração, cuidar com a concentração das carteiras. Então, tu pegar os produtos de vocês, os clientes de vocês, de repente, concentrar mais os clientes que te compram mais, te compram de produtos com maior contribuição na tua margem e incentivar mais, trabalhar mais a proatividade com os principais clientes. A proatividade é entrar em contato com os clientes, trabalhar com eles, trabalhar a venda, nem que seja fechar a venda para entrega futura, mas já fechar pelo menos os contratos para que você possa ter pelo menos uma previsibilidade de receita, porque aí você consegue trabalhar a tua previsão de despesas com os teus fornecedores. Então, um ponto importante em relação, e aqui fica algumas dicas que vão impactar no teu caixa e logo na tua gestão nesse momento de crise, para manter a liquidez, obviamente, comprar várias vezes, reduzir a quantidade de estoque parado, alongar os pagamentos com os nossos fornecedores. Para quê? Para diluir o impacto, de repente, da negatividade de um saldo de caixa final. Estimular as vendas à vista, mesmo que isso reduza um pouco o teu lucro. Por isso a importância de entender o produto que você está vendendo ou o serviço que você está prestando.
tentar vender os produtos com maiores margens, porque você dando desconto nas melhores margens, você não sente tanto a questão do impacto da redução do lucro. E por isso, obviamente, você consegue estimular a venda à vista. Promoção apenas para aqueles produtos que não vendem, aqueles produtos que estão com um giro muito baixo, que tem um prazo muito, um prazo de alocação do teu estoque muito grande já, então vamos fazer uma liquidação, fazer promoções, fazer combos, com o único intuito de quê? Transformar estoque em dinheiro vivo. E tentar receber antes de pagar, fazer alguns serviços no qual você exija do seu cliente 50%, 40% de entrada e o resto tanto pode pagar a prazo, para que você possa adequar a prestação de serviço também com o seu saldo de caixa. Umas dicas para a gente gerar lucro também nesse momento, quer dizer, não é apenas sacrificar nossas vendas, mas vender produtos com maiores margens, acabei de falar, desenvolver canais de vendas com menores custos, isso é importante, a gente trabalhar mais a questão dos produtos, das vendas online, usufruir dos deliveries, trabalhar os canais, de repente, de assinaturas, trabalhar com produtos no qual o cliente pode pagar uma mensalidade e você todo mês entregar o produto, isso gera previsibilidade de receita e logo geração de lucro, trabalhar essa questão, rever os custos e despesas fixas, né, verificar o que eu posso reduzir, cortar, ao mesmo tempo buscar novos fornecedores. Esses novos fornecedores podem ter políticas de descontos mais atrativas nesse ponto. Uma coisa aqui que eu digo que não dar desconto por dar desconto. Eu vou dar desconto do produto que eu preciso liquidar. Agora, não é momento de crise, nesse momento tão difícil de vender, a gente ficar dando desconto e comprometendo o nosso lucro também em prol apenas da liquidez. Então, não adianta a gente dar desconto sem saber o quanto que eu posso gerar de desconto. Então, o que saber na sua gestão de caixa? O que é importante a gente olhar e monitorar no nosso dia a dia para poder tomar decisões relacionadas a essas que eu falei. A pergunta é, quanto é que eu vendi esse mês? Você sabe quanto é que você vendeu esse mês em relação ao mês anterior, em relação ao outro mês anterior? Então, se eu vendi esse mês e vi que as vendas caíram, qual é a decisão que eu vou tomar em relação à compra de novos produtos, a antecipação de alguma coisa, a fazer promoção de um determinado produto para poder ter caixa para pagar as minhas despesas? Quando eu preciso comprar de produtos para repor o meu estoque, quer dizer, compre exatamente aquilo que é necessário para repor o seu estoque. Nesse momento é importante que a gente reduza também um pouco o nosso estoque. Não adianta, eu vou comprar o estoque suficiente para um mês. Mas você sabe que com a redução das receitas, você só precisaria ter 60% do estoque normal. Então, compre 60% do seu estoque normal, mas de produtos de maior margem de contribuição, porque aí você vende menos, mas tenta buscar mais lucro para pagar os seus custos, porque as despesas variáveis estão já impactadas nessa venda. O quanto minha empresa está lucrando? Você tem que saber quanto a empresa está lucrando. Daqui a pouco você está vendendo, mas vendendo legal, vendi bastante. Mas o que sobrou das vendas não foi suficiente para cobrir os meus custos. Lembre-se, o ponto de equilíbrio vem da sobra da venda, da margem de contribuição. Qual é o valor, qual é a melhor forma de pagamento dos seus insumos? Tem algumas perguntas aqui, mas depois eu vou responder aqui, Camila, senão eu me perco na minha estrutura aqui, mas estou recebendo aqui já no WhatsApp. Qual é a melhor forma de pagamento dos meus insumos? Então, baseado no meu fluxo de caixa, baseado na minha gestão de caixa, baseado na minha projeção, como é que eu posso pagar? Não é o fornecedor, eu só posso vender em 3 vezes. Não, 3 vezes eu não consigo, mas negociar, eu consigo comprar em 4, por causa dessa redução dos nossos impactos, dos nossos custos. E quanto vai sobrar do meu caixa no final do mês? Isso é uma informação importante. Eu não tenho que saber quanto é que sobrou do meu caixa no final do mês. Eu preciso saber quanto é que vai sobrar para que eu possa tomar decisões antecipadas. E as decisões têm que ser diárias ou semanais, e olhando o impacto mensal. Então eu vou dar algumas ações aqui para a gente finalizar nosso bate-papo.
de ações para preservar o caixa. Né? Nesse momento, a gente tem que preservar o caixa. Então, literalmente, a gente diz que tem que sentar no caixa. O que é sentar no caixa? É olhar todo dia o meu caixa. Início da manhã, final do dia, como é que foi o impacto do meu caixa, quais são as decisões que eu tenho que ter no dia seguinte, na semana que eu estou correndo. Renove linhas de financiamento, é importante buscar linhas de financiamento hoje, apesar que os custos estão baratos, ações aí, Sebrae, BNDES, BRDE, com ações de redução de custo de captação, isso ajuda a trocar as dívidas caras por dívidas mais baratas, antecipar os recebidos do cartão de crédito, principalmente porque, de repente, por causa da inadimplência deles, venham a aumentar o custo de antecipação. É importante você definir um mínimo de caixa que você quer ficar no final do dia, do final da semana, no final do mês, para que você tome ações em relação a isso. Quando a gente não tem uma meta, um foco, a gente fica muito disperso e não sabe se aquela ação surtiu o efeito que a gente queria ou não. Evite demissões de férias. Por que demissões? Porque se eu demito alguém, eu tenho custos para essa demissão, e aí eu tenho que tirar esse dinheiro do meu caixa, ao mesmo tempo de férias. Quando eu tenho férias, eu tenho que pagar terços de férias, e os custos das férias vão sair do caixa. Então não é o momento das férias, não é o momento de demitir. Obviamente, cancele ou postergar qualquer tipo de aumento do custo da folha, tá? Bonificação, alguma remuneração a mais. Você pode computar, mas deixa para pagar isso mais para frente. Outro ponto importante, como eu estou falando em não demitir, eu tenho alternativas, e aí a flexibilização de algumas leis trabalhistas nos ajudam. Trabalhe o banco de horas, em vez de demitir, coloque banco de horas, reduza as jornadas com redução proporcional de saída, de salário. Obviamente que a gente tem que conversar com o nosso sindicato, o sindicato pertinente para isso acontecer. Ou, no pior da situação, licença não remunerada, já que a lei nos permite agora fazer isso, né? Porque se eu ter que demitir, vai impactar no meu caixa. Vamos postergar também pagamentos, o que for possível de postergar pagamento, faça, se for, obviamente, necessário. Reveja todos os contratos de prestação de serviço, defina uma meta de redução, então, ou se necessário for ou possível for, suspenda os contratos de baixo impacto da operação, quer dizer, vá renegociar alguns contratos de prestação de serviço aí, e aí, desculpe aí, pessoal de alguns segmentos, que vão ter que receber essas comunicações. Nesse momento eu preciso reduzir, de alguns clientes meus, ao mesmo tempo de alguns inquilinos meus, já solicitaram redução dos aluguéis por um determinado período, ou um desconto maior nesses próximos 3 meses, porque senão eu prefiro receber alguma coisa do que não receber nada, e nesse momento a gente tem que se convalescer com as pessoas, as empresas que estão nessa dificuldade. Obviamente é importante classificar os nossos fornecedores como importantes. Então, aqueles fornecedores que são muito importantes, são fundamentais para a geração de lucro. Então, vamos renegociar algumas condições de prazo, de pagamento, rever isso aí, os mais importantes. Aqueles que não são tão importantes no quesito de geração de lucro, de repente, neste momento, deixar de comprar, porque não vai impactar muito no nosso lucro e no nosso caixa. E, ao mesmo tempo, buscar vender mais de maneira online, porque já que as pessoas estão reduzindo as suas saídas, a gente tem que também estimular a questão das nossas vendas, né? E aqui fica a dica final do nosso bate-papo, e aqui já vou ver algumas perguntas. A todo custo, caixa, caixa, caixa. O foco é caixa. Lembre-se disso todos os dias. Todo dia você olha o caixa, o que eu tenho que fazer para manter o meu caixa positivo suficientemente para pagar as minhas despesas. Ok? Camila, nosso bate-papo era isso. Temos algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Uma pergunta interessante aqui, ó. Se a empresa... Deixa eu parar de compartilhar aqui o nosso vídeo e voltar para a minha imagem. Aqui, ok. Muito bem. A pergunta aqui diz o seguinte: se a empresa tem uma receita financeira sobre as vendas a prazo, óbvio que a gente vai vender a prazo, a gente vai vender um pouco mais, com preço maior do que o preço à vista.
ou seja, juros sobre parcelamento. Vale a pena eu incentivar a venda à vista, dando desconto, lembrando que essa receita financeira não teria mais, mas em contrapartida, inadimplência diminuiria? Bom, esse é um ponto interessante a verificar. Porque se eu estou dando um preço a mais, um juros sobre a parcela, e se essa parcela está sendo vendida, gerida pelo meu cartão de crédito, se eu antecipo, essa parcela vai para o cartão de crédito, obviamente. Então a gente tem a questão, eu comprometo a liquidez em relação a isso. O outro ponto é, se efetivamente eu verificar se eu estou vendendo, e aqui de repente eu estou entendendo que eu estou vendendo por boleto e eu estou adicionando uma receita não operacional, uma receita financeira ao meu negócio por causa desses juros, né, esse adicional, vamos dizer assim. E eu necessitar, eu tomaria essa decisão se realmente eu precisasse de disponibilidade financeira imediata. Eu estou verificando que nos próximos 15, 20, 30, 45 dias, se eu continuar essa política de venda parcelada, eu vou ter uma dificuldade financeira de caixa por causa das vendas a prazo, eu vou ter que começar a inverter isso aí. Então eu vou comprometer não o meu lucro, mas esse ganho. Então imagina, eu estou deixando de ganhar um adicional que é o custo por vender a prazo. Lembre-se, quando eu fomento, eu desenho o meu preço a prazo, eu tenho que levar em consideração esse custo de liquidez. Então, eu estou levando em consideração, se caso eu precise de dinheiro dessas vendas a prazo e eu antecipar, o custo de antecipação ele já deveria estar previsto nessas parcelas. Agora, se eu quero ter esse dinheiro à vista e não comprometer esse custo, posso estimular a venda. Tem que ver qual que o teu cliente vai assimilar mais. Uma outra pergunta aqui. É vantagem eu terceirizar minhas vendas a prazo, ou seja, minhas vendas a prazo serão pagas por uma financeira na qual terei despesas pela antecipação? Bom, novamente, eu tenho que levar que esse custo da antecipação, esse custo pelas vendas a prazo, elas devem ser computadas do seu preço, obviamente, senão você vai estar comprometendo uma parcela do lucro que o seu produto está vendendo. Neste ponto, se eu não quero, porque lembre-se, se eu assumo as vendas a prazo e com isso assumo esse ganho, eu também assumo o ônus de ter que protestar a pessoa, ir atrás. Então, esse custo todo de recuperação de inadimplência, se eu conseguir transferir para a financeira ao custo que ela está cobrando e eu levar em consideração que esse custo se torna muito mais interessante, eu optaria por terceirizar essa inadimplência. Qual é a melhor modalidade de terceirizar minha venda a prazo pela financeira ou a modalidade de crediário garantido, onde minhas vendas a prazo são pagas em 2 dias após a data de vencimento antecipadas? Qual a diferença entre financeiro e crédito garantido? Muito bem. Nesses 2 pontos aqui, tudo vai levar em consideração ao custo de fazer isso. A gente sabe que numa venda da crediário garantido, existe um custo associado a isso que vão me cobrar. Então, eu recomendaria que verificasse qual são o impacto custo de cada uma dessas modalidades para optar para aquelas que tenha o menor custo financeiro para você. Eu estou montando uma empresa agora durante a crise. Muito bem. Às vezes é uma grande oportunidade. Fazendo reforma onde eu e meus sócios estamos fazendo toda a mão de obra. Seria adequado comprar mais material para essa reforma a prazo para preservar o caixa? Bom, essa decisão, obviamente, você tem que verificar que quando eu estou montando uma nova empresa e boa parte do custo de reforma, ele, obviamente, tem que ser analisado que para que eu montasse a empresa, eu precisaria de um capital inicial. Então, esse custo da reforma toda tem que ser levado em consideração, estaria previsto esse custo de capital. A pergunta é, Ricardo, eu quero utilizar eu vou me arriscar um pouco mais, porque eu vou pegar esse valor da reforma, eu quero diluir ao longo prazo, porque daqui a pouco eu consigo gerar receita para cobrir uma parte desse capital inicial. Então, tudo isso tem que ser analisado, e eu tomaria uma decisão apenas se eu tivesse meu fluxo de caixa projetado e soubesse quando é que a minha operação ia iniciar
e quanto do meu lucro das vendas sobrariam para cobrir esse meu caixa. Mas lembre-se, sempre eu estou abrindo uma empresa, o capital inicial que eu estou montando é para montar a estrutura para poder operar e ter um caixa suficiente para que eu possa lidar ao longo dos meses até que eu possa gerar um caixa suficiente ou vendas e volumes de vendas suficiente para cobrir a minha estrutura operacional, né? Quer dizer, o capital de giro vai vir também do meu capital inicial financeiro. Mais alguma pergunta? Não temos aqui. Camila, como é que estamos no nosso tempo aí? Tudo certo. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar. Okay. Mas eu fico à disposição também, Camila, e pessoal que está participando da nossa live aqui, de responder qualquer tipo de questionamento. Vocês direcionem a Camila ou ao Sebrae, elas me redirecionam, e eu terei o prazer de responder ao longo do dia, ou amanhã também. Tem mais uma aqui, desculpa, Diterix, eu não tinha visto. Tudo bem. Quando a venda é a prazo, como faço o fechamento da venda no mês se o recebimento é a partir de 30 dias? Quando trabalho com carro e, por exemplo, vendo hoje, recebi um veículo na troca e parcelei o restante em 5 meses. Como faço o lucro da venda? Então a gente tem duas coisas que a gente tem que entender aqui. Uma coisa, quando a gente fala em gestão de caixa, a gente está usando o regime de caixa, né? A gente leva em consideração tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu. Teoricamente, o valor que tu recebesse do teu carro, o carro não vai entrar na tua conta, no caixa em si, né? Mas ele vai entrar no estoque da empresa. Então, a gente tem que entender que se eu estou recebendo um carro a prazo, como parte do pagamento de uma venda, eu tenho que considerar que em quanto tempo eu consigo vender esse carro, eu tenho que gerar o valor desse carro como uma receita futura, como fosse uma venda a prazo ainda não realizada. Então, uma previsão de venda. Porque se neste mês eu não vender, essa projeção que eu quero vender em 5 vezes, vai para frente. Então, a gente tem que começar a levar em consideração que aquilo ali, aquele recebimento, ele tem que ser tratado por ti como uma receita futura. Porque tu vendesse a prazo, vendesse. Mas quem está financiando essa parte? É tu, porque se tu recebesse o carro como parte do pagamento, tu tivesse que, em tese, cobrir parte do lucro que tu ias ter no carro, na venda do carro, para pagar teu despesa. Porque parte desse lucro está onde? O carro tu recebesse, tu só vai receber daqui a alguns tempos quando tu vender. Muito bem. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Espero que tenha atendido as expectativas de vocês, espero que tenha atendido as perguntas de vocês e fico à disposição de vocês aí hoje e amanhã para responder algum tipo de questionamento. Certo. Eu queria agradecer a sua participação, Ricardo, e agradecer também aqui a participação de todos. Hoje, às 4 horas, nós teremos mais palestras sobre marketing e vendas. Então, vocês podem checar toda a nossa programação na nossa landing page e também acessar todo o material e apoio que o Sebrae tem preparado para você nesse momento no sebrae.sc/coronavírus. Obrigada e até mais. Obrigado a todos, boa semana e bons negócios.